Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início, ao nosso plano de estudo tutorado. Agora a gente vai estar no volume 4 e para a primeira semana, voltada para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre a biotecnologia e o DNA recombinante. Então a biotecnologia, o que é isso, Ela pode ser definida como o uso das tecnologias que vão utilizar os organismos vivos, os produtos elaborados a partir deles para criar, modificar produtos para fins específicos. Então é uma modificação de um organismo a outro. Claro que ele vai pegar algo específico para isso. As aplicações mais importantes da biotecnologia estão relacionadas com a área da medicina, além da agricultura, da produção de alimentos e no meio ambiente. Então ela vai estar contribuindo para várias áreas, a biotecnologia. Então, o que acontece, Embora o ser humano ele utilize a biotecnologia há milhares de anos, os conhecimentos de diversas áreas científicas, como a microbiologia, a bioquímica, a genética, a biologia molecular, a nanotecnologia, a engenharia de produtos, e em especial os relacionados à molécula de DNA, eles revolucionaram o mundo, o modo de manipular os organismos, a fim de quê? De obter certos produtos e processos. Assim, atualmente, a biotecnologia apoia-se em grande parte das técnicas de DNA recombinante. Então, as várias áreas científicas, elas se beneficiaram com esse avanço da biotecnologia, ajudando a entender melhor como que a molécula de DNA ela funciona e como sintetizar essa molécula, para fins, para vários fins. Então, aqui essa imagem ela mostra bem essa integração de várias áreas do conhecimento, como a biotecnologia, a medicina, a nanotecnologia, a biologia molecular, tudo está se integrando com um fim específico, contribuir para esse avanço mesmo. As aplicações da biotecnologia, então, como eu falei, elas são utilizadas em várias áreas. E na medicina, ela vai estar contribuindo para quê? Para a produção de insulina, medicamentos e vacinas. A gente vê que vários tipos de vacina ela é sintetizada do próprio animal, Para que eu consiga produzir a vacina, eu tenho que entender o animal primeiro, entender como que ele funciona, como é o DNA dele, como combater aquilo que está desencadeando algum prejuízo para o organismo humano, digamos assim, tá? Então, a biotecnologia contribui muito em relação a essa produção de medicamentos e vacina. A manipulação de animais, como de porco, para a utilização dos órgãos em transplantes, então tem essa utilização, como eles têm um organismo muito parecido com o nosso, então eles eram utilizados também para transplante. Produção de anticorpos em laboratórios para os pacientes com sistema imunitário deficiente. Então, aí, utilizam muito anticorpos de cavalo, porque ele tem uma resistência muito alta. Então, vários medicamentos vitamínicos, vamos dizer assim, que ajudam no sistema imunológico, ele é retirado de alguns animais. E a gente tem muito uso disso, retirado de anticorpo de cavalo para produzir determinada vacina e ajudar no sistema imunológico de um ser humano. A gente tem a terapia gênica, para o tratamento de doenças como câncer, neurologias e cardiovasculares, cujos tratamentos convencionais não são eficientes. Então a gente usa a biotecnologia para isso, que é a terapia gênica. E possui, também pesquisas com células-troncos para fins terapêuticos. Então a pesquisas com células-troncos hoje é muito utilizada para tratamento de pessoas com leucemia. Então ela contribui muito, ele retira a célula-tronco, como eles não conseguem produzir, que é como se fosse um câncer no sangue, para que eles consigam ter uma produção de sangue novamente. Então ele é muito importante para pessoas que têm leucemia. Outras aplicações da biotecnologia também na agricultura, que é a produção de insumos, tais como fertilizantes, sementes, agrotóxicos, melhoramento genético de plantas, processamento de alimentos, que são alimentos transgênicos. No meio ambiente é a biorremediação,
né, dependendo do tipo de contaminação e das condições do ambiente, são usadas diferentes técnicas para reduzir ou eliminar as contaminações do meio ambiente. Bioconversão, né, de resíduos provenientes da agricultura, produção de biocombustíveis para a produção de organismos vivos, de resíduos vegetais e produção de plásticos biodegradáveis a partir de microalgas. Então, como a gente sabe, são diversas aplicações da biotecnologia, né, que podem ser muito vantajosas para a humanidade, mas que acabam gerando muitas controvérsias, muitos medos, receios, né, principalmente em relação à saúde humana, do animal, os impactos ambientais da sociedade, né, e que de certo que ainda não se sabe aos certos efeitos a longo prazo disso, né. Existem várias pesquisas que, se você fazer uso de muito alimento transgênico, pode desencadear doenças futuramente. Então, é muito... E como que esses animais são manipulados em laboratório, porque hoje existe código de ética de não usar animais como, digamos assim, de cobaia, né, para os testes, principalmente para a retirada de alguma coisa, então pode ocasionar a morte desses animais. Então, por isso que acaba tendo esse muito receio de como tudo isso procede, de como pode e quais são os efeitos a longo prazo. Mas é claro que além do receio que pode causar malefícios, também tem diversos benefícios, porque senão até hoje não teria sendo digamos, investimento muito grande na biotecnologia. Tem um aumento da produção de alimentos, né, motivado principalmente pela possibilidade de acabar, né, com a fome do mundo, que é isso que eles acreditam, vão aumentar a produção, vão acabar com a fome do mundo. A gente tem muitas questões voltadas a isso. Possibilidade de obter alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais, técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, né, como o câncer, ou cujos tratamentos que não são tão eficientes. Produção de medicamentos, além de hormônios, anticorpo, insulina. Uso da biorremediação, né, para controlar e eliminar a contaminação dos ambientes. Produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental. Então, são diversos benefícios que a biotecnologia vem trazendo para a humanidade. Então, ali, como que é feita essas aplicações da engenharia genética? Então, eles vão pegar o DNA recombinante, né, que são moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequências de DNA provenientes de diferentes fontes. A técnica central da metodologia do DNA recombinante é a clonagem molecular. Então, o que acontece? A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permite a manutenção do DNA. Então, eu tenho uma fita de DNA, eles vão codificar isso, ver, né, o que cada característica específica que aquele gene tem no DNA, e ele vai sintetizar aquela parte, vai recombinar, né, fazer uma clonagem molecular. Então, é como você vê aí no imagem. Então, eu tenho um plasmídio aqui, eles pegaram um pedacinho do gene que tem uma determinada característica, alguma coisa específica que eles precisam, e vai fazer o quê? Recombinar. Então, aí é o que a gente chama desse DNA recombinante. Então, aqui, como que o DNA, né, recombinante é produzido? Então, a obtenção do DNA recombinante, ele baseia na técnica de clonagem molecular. Então, o processo ele pode ser resumido do seguinte modo. Então, o primeiro passo é isolar o fragmento do DNA, né, que contém o gene que eles estão interessados. Lembre-se de que cada gene dá uma origem a uma proteína, né? O gene de interesse agora é isolado, ele é colocado em um meio com fragmentos do DNA bacteriano circular, que é o plasmídio, né? E as enzimas de restrição. E o plasmídio bacteriano, ele possui essa capacidade de ingerir o fragmento do DNA externo e o seu próprio genoma. Então, as enzimas de restrição, eles vão cortar uma determinada região do plasmídio, onde será ligado ao fragmento de DNA interessado. Então, é o que aconteceu ali que eu mostrei. Eles pegam aquele gene específico que eles querem, eles isolam e depois para recombinar. Então, lá, como o DNA recombinante é produzido? Então, o fragmento do DNA isolado unir-se com o DNA
bacteriano, através das enzimas de ligação que a gente chama de ligases. Neste momento, é originado o DNA recombinante. Então, o próximo passo é o quê? Introduzir o DNA recombinante em bactérias vivas, ou diretamente no meio das culturas com ela, e após essa incorporação, o DNA recombinante, as bactérias, elas serão capazes de produzir uma nova proteína, que conforme os genes do fragmento de DNA, eles são isolados inicialmente novamente. Então aqui, aí como que o DNA recombinante é produzido? Então ali eles têm o plasmídio, bacteriano, tem a digestão com a enzima de restrição, então eles tiram esse gene alvo, Ali tem um exemplo da insulina, então eles retiram o que é de interesse, liga-se, o DNA, que chama de ligase, e coloca no plasmídio recombinante. Então ele retira de um e coloca no outro, e recombina. E aquele outro organismo, ele vai passar a ter a característica de produzir aquilo que o outro animal produzia. Aí na questão número 1, no Enem 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam ao acordo com a figura. Então, o que aconteceu? Eles pegaram a bactéria, pegaram o DNA bacteriano, fizeram um isolamento. Desse isolamento, eles fizeram a clonagem desse DNA, fizeram a extração do gene de interesse. Qual que era o gene de interesse? Era aquele que condicionava a resistência à praga. Aí o que ele fez? Ele isolou, conseguiu pegar esse gene, fez a inserção do gene nas células e tecidos da planta. E automaticamente o que aconteceu com a planta? Ela também vai criar uma resistência em relação àquela praga. Então, por exemplo, ela era muito perseguida por percevejos lá e acabava morrendo por causa daquela praga. E aquela bactéria, ela era resistente àquele percevejo. Então, o que aconteceu? Codificando o gene da bactéria, implantando ela na planta, a planta também conseguiu ter essa resistência. Então, e aqui, analisando as alternativas, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Letra A, um clone? Não, porque eu não fiz um clone, um outro organismo, uma bactéria, Uma B, híbrida? Não, porque eu não gerei uma outra espécie. Híbrida é tipo, se eu pegasse a bactéria e a planta e gerasse uma nova espécie. Não. C, mutante? Também não. A D, adaptada? Não digamos a palavra certa que é usada na biotecnologia, E a letra E, transgênica. É a letra E, porque a transgênica, ela é muito conhecida na engenharia, genética, que quando é a retirada de um DNA de um organismo e ele é condicionado ao DNA de outro organismo, tá? Então isso é transgenia, o que aconteceu ali, deles pegar o gene da bactéria e colocar na planta. A alternativa correta é a letra E, transgênica. A 2, do Enem de 2012, há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pão, cervejas e vinho. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de levedura, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo é resultante da letra A, liberação do gás carbono, B, formação do ácido lático, C, formação da água, ou D, produção do ATP, ou E, liberação do calor. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre a fabricação do pão e o que vai ocasionar esse crescimento da massa nesse processo citado. Então, o que acontece? A fabricação do pão é um processo que ocorre uma fermentação alcoólica,
que é um evento anaeróbico. O que é esse evento anaeróbico? Sem a ausência do quê? Do oxigênio. Então, o que acontece? Esse etanol, nesse processo, para ter o crescimento da massa, ele vai ter a liberação de gás carbônico. Então, não tem formação de água, não tem produção de ATP, que seria a energia, não tem uma liberação de calor, não está gerando calor. Nada mais é o que? Fazer essa liberação do gás carbônico. Então, a alternativa correta é a letra A. A questão 3, da UFSC de 2017. Na década de 1930, geneticistas japoneses produziram melancia sem sementes. O método de produção foi baseado na exposição de sementes de melancia normais a substâncias químicas que desdobravam seu número de cromossomos. Depois, cruzavam as melancias de sementes modificadas com melancias de sementes com número normal de cromossomos. Os descendentes desses cruzamentos não podiam produzir suas próprias sementes, porque possuíam um número anormal de cromossomos. Ali, marque as alternativas corretas e some o resultado ao final. Então, ali vamos ver, analisar. As melancias obtidas pelos japoneses são um dos muitos exemplos de plantas transgênicas. O que acontece? Ela é realmente um transgênico, mas ela não é uma dos muitos exemplos, tá? Porque apesar do avanço ser grande da biotecnologia, ainda tem poucas plantas transgênicas, tá? Então a afirmativa aí A é errada. A 2. Aves como Chester e Fiesta, vendidas comercialmente, são obtidas por meio da transferência de gene, tá? Ele não é, esse caso específico, não é uma transferência de gene, tá, gente? É uma outra forma de hormonal para crescimento, então também está errado. 4. A seleção artificial não leva ao aparecimento de novas variedades e de animal ou planta. Também é falso, porque a seleção artificial ela incide no aparecimento de novas variedades de plantas e de animais. Então também é errado. 8. Para a transferência de genes de uma espécie para outra, podem ser utilizados os vírus como transportadores dos genes. É certo, eles podem utilizar alguns vírus, implementar o gene lá dentro, e a hora que ele infectar determinada espécie, essa espécie vai ser, digamos assim, contaminada e obter o gene incutido ali no vírus. Então, é verdadeira. 16 ali. Comprovadamente, os diferentes tipos de produtos oriundos do organismo geneticamente modificados trazem sérios riscos à saúde humana? É falso, né? Que produto geneticamente modificado não vai trazer sérios riscos à saúde humana. Tá? Não tem essa comprovação sistemática que vai causar. 32. Mutações no DNA, portanto no genoma dos seres vivos, fazem parte do processo de evolução biológica e podem ocorrer em qualquer ser vivo. Verdadeiro. Então aqui era pra gente ver qual eram as alternativas corretas e fazer uma soma no final. Então a gente viu, analisando, que a única que está verdadeira ali é a 8 e a 32. Então se eu fazer a soma desses dois, ele vai dar 40 na soma final. Questão 4, do Enem de 2015. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria. Para que ela passasse a produzir a substância, as bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam. Então, o que contribuiu, né? O que elas receberam para conseguir produzir insulina? Letra A. As sequências de DNA codificado da insulina humana. B. A proteína sintetizada por células humanas. C. Um RNA recombinante da insulina humana. D. O RNA mensageiro da insulina humana. E E. Um cromossomo da espécie humana. Então, como que a gente viu ali,
A biotecnologia, ela faz o quê? Ela pega um gene, né? Ela analisa todo um gene de um organismo. Por exemplo, ela pegou o gene, ela conhece o gene do ser humano, ela viu qual é a sequência, né? Qual gene específico, a sequência do DNA que produz a insulina. O que ele fez? Implementou na bactéria, né? Porque ela recebeu essa sequência de DNA codificado da insulina humana. Então, a alternativa correta é a letra A. Ela vai receber o quê? Esse DNA codificado. Essa sequência de genes do DNA que tem especificamente, digamos assim, a informação para a produção de insulina. Questão 5. A biotecnologia é um conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços sobre. Sobre o tema, analise as afirmações a seguir. 1. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos? É verdadeiro, possibilita sim. Né, para a produção de antibióticos, como por exemplo. 2. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônios, de crescimento, insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, né, que são os organismos transgênicos, também está correta. A 3. Hoje, a utilização de plasmídio bacteriano restringe-se à produção de novos medicamentos? Não, tá? Hoje eu tenho obtenção, produção de medicamentos através de outros organismos. A 4. Através das técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas? Verdadeiro. E a 5, a aplicação da biotecnologia está limitada à área da medicina e da saúde? Não, que a gente viu que também tem na agricultura sendo muito utilizada. Então, todas as informações corretas estão em A1, né, A2 e A4. Então, que vai dar a alternativa A. Sobre genética e biotecnologia, assinale o que for correto. Letra A. O material genético do vírus é unicamente de DNA? Não, porque a gente sabe que o vírus ele pode ser DNA ou RNA. B. As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes diferentes? Sim, porque eles vão desencadear funções específicas no organismo, né? C. O tipo sanguíneo O é mais frequente e por esse motivo o alelo responsável por sua expressão é dominante sobre os demais? Isso aí também não está ligado à biotecnologia, né? É muito específico do próprio organismo, muito da questão genética já. A D. A terapia gênica consiste em substituir o alelo normal que causa a doença pelo alelo normal? Tá correto. Então, ele tem que pegar, por exemplo, se a pessoa está doente por alguma coisa, ele vai tirar aquele gene que está causando a doença e tentar substituir por um normal, né? Para que a pessoa possa voltar a ter uma qualidade de vida, digamos assim. E aí, enzimas de restrição são fundamentais à engenharia genética, porque permite a passagem de DNA através da membrana celular. Então, isso aí ainda também não existe. Eles mesmos têm que fazer manualmente, retirar o DNA e implementar o DNA. Então, não tem essa passagem diretamente, falar assim, nossa, ele está indo direto em rumo ao outro DNA. Não. Então, a alternativa correta aí é a letra D. A terapia gênica consiste em substituir o alelo normal que causa a doença pelo alelo normal. Então a gente vai ficando por aqui, né? Tenham bons estudos, não deixe de se inscrever no canal para você estar acompanhando as correções das atividades do plano de estudo tutorado e até semana que vem.